Ok. Boa tarde a todos. O meu nome é João Lampreia, estrategista-chefe do Banco de Investimento Global. É um prazer voltar a estar convosco. Aqueles que já me conhecem, felizmente muitos destas mais de centena de pessoas que estão aqui já me conhecem há alguns anos desta parte. É sempre um prazer contribuir com as nossas visões, os nossos insights e nossas ideias-chave sobre aquilo que nós consideramos ser as ideias principais até final do ano, do ponto de vista macroeconómico, e como é que isto pode trasladar para a nossa perspectiva de alocação de ativos, seja ações, seja obrigações. Portanto, eu não vou fugir muito à regra que nós temos, ou seja, eu não vou fugir muito à regra de estrutura que nós temos criado já ao longo destes últimos anos. Portanto, como alguns de vocês saberão, eu fui professor de research a partir de 2010 e começámos a fazer este tipo de documentos precisamente em 2010 e, portanto, depois sistematizámos aqui uma forma de analisar as coisas que aborda muito a questão macroeconómica, obrigações e ações. E, portanto, fixamos essencialmente nestas três grandes blocos de análise e depois vamos no final, vou-vos deixar, do ponto de vista de grelhas de ativos e key calls, aquilo que nos parece ser mais interessante. A duração será na casa dos 60 minutos, incluindo já a Q&A, portanto eu vou tentar fazer a minha sessão de análise da apresentação na casa dos 40 minutos, idealmente, portanto isto dar-me-á pouco mais de 15 minutos para cada bloco, portanto 15, 20 minutos para macroeconomia, 15 minutos para taxa de juros, 15 minutos para ações e depois 15, 20 minutos para Q&A. É um bocadinho o programa de festas que nós temos preparado para vocês ao longo dos próximos 60 minutos. E, portanto, sem perder muito mais tempo, vou já dar início à nossa visão macroeconómica. Isto é, obviamente, uma visão macroeconómica que não é só e apenas para até final do ano. Nós estamos agora, neste momento, a 14 de outubro de 2024. Obviamente, este outlook é desenhado para final do ano, mas, na realidade, nós concebemos a visão macro numa lógica de 12 meses para a frente. Ou seja, e depois atualizamos, de certa forma, de uma cadência trimestral. Mas na prática o que eu vos vou dizer agora, mais do que apenas para os próximos 3 meses, aplica-se muito provavelmente para o ano também de 2025, sobretudo para o primeiro semestre de 2025. Mas temos muita coisa aqui para falar. O que é que nós temos essencialmente aqui em ideia-chave? Essencialmente, o que nós vislumbrámos foi, nós antes tínhamos esta célebre imagem dos 3 aviões que nós temos colocado várias vezes ao longo destes últimos trimestres, vocês alguns já estarão familiarizados com estas imagens, e nós recalibrámos as probabilidades de aterragem do avião. Nós antes até tínhamos um cenário que era o chamado no landing, em que a economia americana, o avião que representa a economia americana, e aqui eu falo da economia americana porque a economia americana é obviamente a economia líder do ponto de vista do ciclo económico e a economia líder do ponto de vista do mercado de capitais. Portanto, a economia americana, para a nossa área, que é a área de investimento e de mercado de capitais, representa 60%, 80% de importância. Até os próprios fundos globais têm 60% da alocação a ações americanas do que propriamente os outros, não é? Portanto, ou seja, olhar para a economia americana é olhar para o resto do mercado de capitais do mundo e como é que a economia depois macro se vai comportar. E o que é que nós alteramos do nosso cenário da economia americana? Alteramos o cenário no landing para soft landing, ou seja, um no landing era a probabilidade que nós atribuímos uma probabilidade ou seja, do avião simplesmente continuar a voar com muita força ou com muita pujança. O avião começou a aterrar nesta fase e, portanto, nós claramente estamos num cenário de soft landing claro na economia americana. A questão é se o soft landing vem, digamos, eventualmente a materializar-se numa recessão moderada, que atribuímos uma probabilidade na fasquia até aos 40%, eventualmente até mais baixo do que os 40%, mas isto obviamente nos próximos 12 meses. Isto não é uma recessão nos próximos 3, porque aliás, como tão bem sabem, a definição de uma recessão implica 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. E portanto, aqui o que nós estamos a avaliar a possibilidade de uma recessão é uma recessão acontecer nos próximos 12 meses, ou seja, alguns em 2025. E o que nós achamos é que a economia americana está a aterrar, portanto a economia está claramente a abrandar, mas numa lógica de aterrar de forma suave e que implicará eventualmente uma ausência de uma recessão. Ou seja, a economia americana aguentou este endurecimento monetário, a inflação está a retroceder e eventualmente podemos ter aqui um cenário que para os ativos financeiros, obviamente o avião do lado esquerdo é o mais interessante, ou seja, uma aterragem sem recessão, mas do ponto de vista macroeconómico, para correção dos desequilíbrios, e nós já temos alguns desequilíbrios macroestruturais, tanto da oferta e da procura, como percebemos como é que a inflação disparou depois do Covid, essencialmente não tanto pela guerra, que muitas vezes é uma falha de concepção
e que as pessoas gostam de atribuir a inflação por causa da guerra. Nós todos sabemos que a grande causa da raiz do problema da inflação foi, de facto, o excesso de política fiscal e monetária conduzida pelos bancos centrais e, sobretudo, pelo lado da Reserva Federal Americana, em que, de um momento para o outro, as pessoas em 2020 tinham mais 50% de rendimento e estavam em casa e não podiam consumir, e desataram a consumir bens de consumo imediato. E, portanto, essa é a raiz de todos os problemas da inflação, é que, de facto, foi uma resposta fiscal e monetária excessiva por parte das autoridades, tanto políticas como monetárias, precisamente na antípoda daquilo que tivemos em 2008. E eu lembro-me ainda no início de 2020, quando falava com clientes, até internamente aqui nós discutíamos como é que o FED e o governo seriam portar, e tendo em conta a perspectiva muito cinzenta que representava o Covid, nós falávamos entre nós, nós achamos que o FED, provavelmente, da mesma forma que em 2008 eles responderam por defeito a uma crise financeira enorme e que propriamente, de certa forma, quase destruiu o sistema financeiro, e na realidade nós vemos a banca portuguesa com muitos problemas ainda, quase 20 anos depois, e portanto, ou seja, os alicerces do sistema financeiro foram, de facto, muito afetados em 2008 e tivemos uma resposta fiscal e uma resposta dos governos muito insípida. Aliás, deixaram falir, como sabem, Lehman nessa altura em 2008 e se não tivessem deixado de falir a Lehman, o custo económico para a economia como um todo teria sido muito menor. Muitas vezes falámos sobre isto, depois não tivemos a crise soberana, etc. E o que é que eles fizeram em 2020 no Covid? Fizeram precisamente o contrário. Ou seja, em vez de uma resposta deficiente, fizeram uma resposta excessiva. E nós estamos a pagar o custo de uma resposta excessiva sob a forma de inflação na casa dos 30% de inflação cumulativa, que foi o que nós tivemos. E essa inflação é definitiva. Ou seja, nós olhamos todos para a nossa conta, olhamos para aquilo que nós pagamos, o markup de preços é definitivo. Vemos isso no mercado imobiliário, vemos isso no pão, vemos isso nos bens de consumo, os discricionários, os menos discricionários, tudo subiu cerca de 30% one shot nos últimos 5 anos. E não houve aqui uma recessão, ainda não houve uma recessão que foi capaz depois de corrigir estes desequilíbrios. Porque estes desequilíbrios de preço só se corrigem depois quando o ambiente económico inverte de forma mais substancial, que aliás o que está a acontecer do ponto de vista económico na China, não é? A China já está num ciclo deflacionário em que os preços estão a descer, não há confiança para investir e já estamos num ciclo deflacionário pelo menos 2, 3 anos do deleveraging, portanto, da desalavancagem do sistema financeiro e imobiliário do mercado chinês, que agora os responsáveis de Polipuro estão a tentar estimular um bocadinho de forma mais agressiva, como nós sabemos nas últimas semanas. E, portanto, o nosso cenário base é, de facto, uma aterragem suave da economia americana sem recessão, mas há também a perspectiva de podermos ter uma recessão moderada na casa dos 30%, 40%. Agora, o cenário de hard landing, a economia americana crasha de forma significativa e em que há uma recessão mais forte, esse é um cenário que é muito pouco provável e eu vou passar a explicar porquê. Agora vou passar a tentar explicar. O que é que o mercado incorpora? O mercado incorpora... Nós atribuímos uma probabilidade com uma recessão na casa dos 40% nos próximos 12 meses, eventualmente menos, o mercado incorpora um bocadinho menos, na casa dos 30%. O que o mercado fez? O mercado também do ponto de vista de taxas de juros, nós sabemos que se nós tivéssemos uma recessão, as taxas de juros naturalmente cairiam muito mais do que aquilo que já caíram. O FED, como sabem, o Powell preparou o mercado para os cortes de taxas ainda no simpósio Jackson Hole no final de agosto. Depois, em setembro, fizeram o primeiro corte de 50 pontos base das taxas de juros, portanto passaram de 5,5% para 5% a taxa Fed Funds, e isso foi surpreendente, porque o mercado claramente esperava 0,25% e o Fed cortou 0,5%, e a meu ver, eu acho que o Fed procedeu mal. Porque a economia americana não está de todo ainda com sinais de stress que alimentavam, de certa forma, ou que obrigariam o Fed a fazer um corte de 50 pontos base, que parece quase um corte de emergência. E o Fed e o mercado depois, de facto, posicionou-se para final de 2025 para muitos cortes sucessivos da Reserva Federal, que levariam a taxa entre os 2,5% e 3%, que foi, de facto, manifestamente excessivo. Aquilo que o mercado teve a descontar depois na sequência do corte de 50 pontos base do FED. Mas vamos falar depois um bocadinho melhor sobre isso, sobre as taxas de juros. Vamos só manter-nos ainda nesta fase na parte macroeconómica e, por exemplo, ainda na última reunião do FED, o relatório de projeções económicas por parte da Reserva Federal para o PIB e para a inflação core é a inflação que exclui a alimentação e energia, projeta cerca de 2%, quase por uma perpetuidade de crescimento económico na casa dos 2%. Ou seja, a economia americana, pelos modelos de estudo do FED, até 2026, 2027, será a crescer todos os anos na casa dos 2%.
mas distribui uma margem de erro que anda próxima dos 2%. Significa isto que o Fed, de certa forma, não põe as mãos no fogo se a economia cresce 2% ou se tem um crescimento de 0%, porque a margem de erro permite que a economia americana passe de 2 para 0 com as margens de erro que estão implícitas. O que é que, de facto, aqui continua a ser alto? Continua a ser, sobretudo, a inflação, que anda a inflação core, sobretudo, mais até do que a inflação harmonizada. A inflação core anda na casa dos 3% este ano e depois há, de certa forma, uma suavização da inflação core nos próximos anos, mas continuamos com margem de erro também na inflação core perto dos 2%. E, portanto, eu acho que aqui o erro, o principal risco da economia americana nesta fase não é tanto uma recessão mais grave, mais severa, acho que esse de facto é uma possibilidade mesmo muito remota, aliás até abaixo dos 10% tínhamos no slide anterior. O principal risco aqui que se coloca à inflação americana é mesmo o Fed estar aqui a cortar taxas de forma rápida e de forma excessiva para o fulgor que a economia ainda mantém e depois termos aqui uma perpetuação de uma inflação que estará entre os 3% e os 4%. E isto, obviamente, é destrutivo do ponto de vista para o tecido económico. Eu acho que, por exemplo, este último corte do Fed é mais político do que propriamente económico. Como nós sabemos, a classe média começa a ficar com algumas dificuldades, a classe média e baixa, então, tem muitíssimas dificuldades, mas quer dizer, as outras franjas, a classe média, média alta e a classe alta, já nem vou por aí, quer dizer, estão entre aspas na maior e a própria economia americana que vive muito da economia de serviços, toda esta componente de manufatura não está muito periclitante com esta situação. Reparem, no último trimestre, ainda não temos dados do terceiro, do segundo quarter, tivemos o PIB a crescer 3% com o consumo na casa dos 2%, ou seja, até tivemos uma reaceleração económica no segundo trimestre do ano e, portanto, a perspectiva é que nós vamos ter um soft landing sem recessão. Esse é um soft landing sem recessão que nós atribuímos uma probabilidade acima dos 50%, ou seja, a ausência de uma recessão em 2025, porque, de facto, o consumo mantém-se relativamente resiliente. E vou-vos mostrar aqui alguns gráficos que tentam explicar um bocadinho isto. E quais é que são os mais importantes, a meu ver. Os PMIs, portanto, temos a economia de serviços, a economia americana 75% de serviços, manufatura. Portanto, quer isto dizer, mesmo que estejamos a vivenciar uma recessão do ponto de vista de manufatura ou industrial, e nós, de facto, em 2022, nós não vivemos uma recessão industrial, nós vivemos uma depressão industrial. Portanto, estivemos literalmente abaixo das lonas do ponto de vista de manufatura industrial. Já, entretanto, a atividade já recuperou um bocadinho do ponto de vista de manufatura, mas continuamos em patamares recessivos no canal industrial. Agora, o que é que isso interessa quando a economia é 70%, 80% de serviços? Uma depressão industrial, ou mesmo uma recessão, ou mesmo uma depressão industrial, conta muito pouco. E, portanto, tendencialmente olhamos para os PMIs industriais nesta fase, sinceramente, com... obviamente que em 1950 ou 1960, nascido do pós-guerra, isso era importante, e sobretudo com a empresa de energia e de materiais, que eram grande parte do S&P. Hoje o S&P, como sabem, é essencialmente tecnológicos, portanto uma recessão industrial conta muito pouco para a economia e conta ainda menos para o mercado de capitais. Os PMIs de serviços continuam, por sua vez, bastante acima da fasquia dos 50 pontos, sobretudo nos Estados Unidos, o que evidencia alguma capacidade de fulgor para a frente. A inflação normalizou, portanto, é obviamente o gráfico da esquerda, que é a inflação, aqui está relacionado com uma leitura face ao período homólogo nos últimos 12 meses, e portanto o headline está nos 3%, e tivemos o preço do bruto que agora teve um ligeiro upswing por causa do agravamento da instabilidade geopolítica, mas o dólar continua na casa dos 1,10, não é? Portanto, tem estado aqui num canal relativamente estreito entre os 1,08 e 1,12, e nós sabemos aqui, se no passado havia a lógica de nós desvalorizarmos as moedas, os bancos centrais têm esta preocupação de desvalorizar as moedas para estimular as exportações, nesta fase há uma preocupação de não desvalorizar os câmbios, sobretudo no caso europeu, não nos favorece um euro muito fraco, porque obviamente vamos importar energia, vem muito mais caro. E, portanto, nós estamos a importar inflação se o nosso euro desvalorizar. E, portanto, a meu ver, o Banco Central Europeu não tem interesse que o euro desvalorize, portanto, a perspectiva de uma trajetória do dólar para paridade de 1,10 para 1 parece um pouco provável, precisamente pelo risco inflacionário que se carrega. Agora, este é o principal risco. Este gráfico da direita é um gráfico que espelha bem essa situação. É um ressurgimento da onda inflacionária à imagem do que nós tivemos nos anos 70. Nós tivemos uma correção muito significativa da inflação headline, que andou também na casa dos 10% e depois veio para os 2%, 3%. E depois tivemos um pick-up porque os salários enraizaram-se, os crescimentos salariais enraizaram-se, que é um bocadinho que nós estamos a ver. Atenção,
ainda a semana passada teve aqui um family office americano e o tipo estava a dizer, João, não estás bem a ver, nós nos Estados Unidos os nossos salários estão a crescer 5% ao ano sem problemas nenhums, e quem muda de emprego aumenta salários 10, 15% one shot. E isto está a acontecer este ano face ao ano anterior. Os salários não estão a aumentar 5% face a 5 anos atrás. Estão a aumentar 5% face ao ano passado, aumentam 10, 15% se mudar de emprego, e nós sabemos que o mercado de emprego nos Estados Unidos é extraordinariamente dinâmico. Mas quando digo extraordinariamente dinâmico, é extraordinariamente dinâmico. As pessoas podem mudar de emprego quase de forma instantânea. E, portanto, isto tem tido um feedback loop muito significativo no crescimento salarial, que anda na casa entre os 4% e os 5%. E nós sabemos que a inflação agora está muito linkada à inflação dos serviços, que anda na casa dos 4%. Esta que é a situação. Eu não tenho aqui alguns gráficos, já vou tentar explicar, mas nós estamos a ter, a inflação vai ser muito difícil, a inflação voltar para o target dos 2%, o objetivo dos 2%, se os salários crescem a 4%. Acho muito difícil. Eu acho que os bancos centrais vão abdicar dos 2%, não o poderão fazer de forma explícita, mas eu acho que eles vão preferir manter a inflação acima dos 3%, um bocadinho num canal 2,5%, 3,5%, e dizer que a inflação está relativamente controlada a ir para o target, para o objetivo, do que propriamente forçar uma recessão para a inflação ir para baixo do target dos 2%. E eu acho que, de certa forma, pelo que nós vimos do Paulo, pelo que nós vimos da Sra. Lagarde, mas sobretudo do Sr. Paulo, o BCE contra pouco para o total bola global do sistema monetário, mas pelo que nós vimos, quando não é preciso cortar taxas daquela magnitude, um corte de 50 pontos base logo de início, só porque a regra de Sum, que é uma regra da economista Cláudia Sum, que diz que a média rolante, o valor atual da taxa de desemprego face à média rolante dos últimos 6 meses, subiu 0,5 pontos percentuais, e, portanto, isso provavelmente indicia uma recessão a 12 meses. Nós acionámos a regra de Sum, e esse foi um trigger do mercado, eventualmente, sobretudo ali na altura de agosto, início de agosto, quando houve aquela desalavancagem com a valorização do iene, e que depois também agravado pelos receios de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses, precisamente porque foi no momento em que foi acionada a regra de Sum, porque a taxa de desemprego americana atingiu os 4,4%. Essa situação pareceu-me excessiva, porque é muito excessiva, porque era óbvio que o desemprego teria que subir, porque o desemprego nunca tinha estado a 3,5, 3,6 em nenhum momento nos últimos 100 anos da história. E, portanto, o facto do mínimo histórico ter subido de 0,5 ou 0,8 parece muito pouco relevante, e muito menos, parece-me pouco indicativo de uma recessão nos próximos 12 meses. Agora, a meu ver, o principal risco para a economia americana é a inflação, que já desacelerou bastante, mas sabemos que daqui para a frente a inflação já não vai continuar a desacelerar como está a desacelerar, e eventualmente pode estabilizar e até picar um bocadinho. Esse é que é o meu receio, e parece-me que este é o principal risco do mercado, sobretudo se Trump for eleito. E reparem, estes dois gráficos explicam porque é que a inflação haveria de normalizar se nós temos um choque inflacionário de uma magnitude gigante, quase 30% cumulativa. Tivemos o real estate, não é só a crise da habitação, não é só um problema em Portugal. A habitação nos Estados Unidos, o índice que esse Case-Shiller subiu 45% nos últimos 4 anos. Em menos de 4 anos, ou seja, em 4 anos os preços subiam 10% ao ano, as casas subiam 10% ao ano, e na realidade subiram perto de 20% ao ano em 2 anos. Portanto, os tais 45%, 50% de subida foram quase em 2, 3 anos. Houve uma explosão dos preços imobiliários, que não foi só cá em Portugal, foi nos Estados Unidos, foi um bocadinho no mundo. Em Portugal foi também fatores extra, em particular uma forma, portanto, eu tive agora num casamento uma portuguesa com um americano, e uma forma dos tipos fugirem, de certa forma, ao empobrecimento geracional, que a geração X concentra grande parte da riqueza face aos millennials, e a incapacidade dos americanos manterem o estilo de vida, o seu nível de vida que foram habituados com os seus familiares. Grande parte é simplesmente virar nómada digital e vir comprar casas a sítios muitíssimo mais baratos. Não é? Porque, obviamente, eu estive com muitos americanos, eles estavam a vender T0s e T1s na casa dos $1 milhão, $900 mil, e achavam que, enfim, o preço de metro quadrado em Lisboa a 6 mil euros metro quadrado continua a ser extremamente barato. E é um bocadinho isso. Nós é que estamos mais encurralados, porque nós, os nossos jovens e nós portugueses, se nós quisermos fugir do ponto de vista da crise da habitação, temos que ir para países subdesenvolvidos. Mas há também esta trajetória de fluxo de riqueza que leva, de facto, aqui a um floor no preço do mercado imobiliário. Mas isto para vos explicar que o mercado imobiliário subiu mais de 50% nos Estados Unidos, agora estabilizou, mas ainda nem sequer
teve um momento de correção. Em cima disto, o gráfico da direita explica ainda mais e afasta totalmente os riscos de um hard landing na economia americana. A riqueza líquida das famílias, que é a linha laranja, viu 55% nos últimos 5 anos. Eu repito, 55%. A riqueza líquida das famílias é hoje 55% mais alta do que era antes do Covid. Os lucros empresariais são hoje 40% mais altos, nominais, do que eram antes do Covid. Isto explica muito. Porque é que haveríamos de ter uma recessão se as empresas e, sobretudo, as famílias estão, do ponto de vista de património líquido, muitíssimo melhor do que há 5 anos atrás. Isto é um floor bastante substancial para uma correção forte dos ativos de risco. É óbvio que este efeito disfarça em quê? Este efeito está disfarçado pelo efeito de inflação. Porque se nós pensarmos que a inflação foi 30% neste período, na realidade os lucros empresariais subiram entre 5% a 10%. O crescimento real de lucros entre 5% a 10% nos últimos 5 anos. Porque os lucros acompanharam a inflação, mas as margens ficaram totalmente estáveis. Tem alguns gráficos que também explicam isso. E o real estate, precisamente, é um ótimo hedge para a inflação. E isto, por definição, isto é o que nós aprendemos nas faculdades. Se nós estamos preocupados com a inflação, onde é que nós temos de estar investidos? Imobiliário e ações. Nós não vamos estar investidos em obrigações se o nosso receio é tivermos uma espiral inflacionária. E, de facto, estes últimos 5 anos disseram-nos perfeitamente, o real estate está 50% acima, as ações estão 50% acima. Perfeito. São um hedge de inflação, tal como as universidades sempre o disseram e nós aprendemos lá. E o que é o mais perigoso? O mais perigoso é que nós não vemos sinal como é que isto vai abrandar. Não é? Os salários, eu falei no caso americano, que estão a subir 5% ao ano, mas na Europa também estamos na mesma trajetória. Os salários mínimos na Alemanha subiram quase 40% em 5 anos, os salários mínimos em Portugal também subiram mais de 30%, subiram bem mais do que a inflação, estão nesta casa muito perto dos 900 euros e já estão perto dos 1000 daqui a 2 anos. E, portanto, o salário médio, o problema em Portugal é que, como nós ganhamos muito pouco, o rendimento é muito baixo, e depois os salários médios não acompanharam a subida dos salários mínimos, nós tivemos um achatamento dos rendimentos e, portanto, tivemos este empobrecimento muito agressivo, sobretudo porque o custo de vida é muito mais alto. Mas, na realidade, nós tivemos um crescimento salarial que foi explosivo na Europa e que acompanhou 7 pares de inflação. E, portanto, há aqui uma dinâmica diferente que é, se nos Estados Unidos tivemos uma explosão da riqueza logo em 2020, 2021, no início do Covid, na Europa essa riqueza não foi diferida e não foi transferida quase one shot, como foi nos Estados Unidos, por cheques para as pessoas, foi quase reposição de rendimento perdido para as pessoas que ficaram em casa, mas na Europa nós tivemos, foi o peso dos salários mínimos a subir muito, e o peso, por exemplo, dos sindicatos. Nós temos peso de sindicatos na Europa muito mais do que nos Estados Unidos e nós sabemos que, por exemplo, na Alemanha, o salário médio na Alemanha acompanhou muito mais a inflação do que o salário médio em Portugal. O peso dos sindicatos nas empresas alemãs é muitíssimo maior do que o peso dos sindicatos em Portugal, que é um bocadinho mais, tem uma conotação muito esquerda, não é? E na Alemanha os sindicatos têm uma conotação mais cívica do que propriamente de extrema esquerda. Mas o que é certo é que os salários têm subido de forma muito expressiva e vão perpetuar a inflação, ou seja, e na prática justifica-se, não é? Se os preços estão 30% acima do que estavam há 5 anos e nós não estamos em recessão, é porque de facto os salários subiram bastante e as pessoas de certa forma conseguiram chegar lá e acompanhar esta subida de preços, não desistiram de pagar. E o que é que acontece? Nós temos a fotografia do consumidor europeu hoje, que eventualmente está um bocadinho mais bem preparado, com as poupanças e que diferiu o consumo, por exemplo, sobretudo em 2022, que a economia alemã teve muitos problemas com a questão industrial. Hoje os consumidores europeus estão com um nível de poupança já muito acima da média histórica e podemos ter uma surpresa positiva do lado do consumidor europeu. Essa é uma perspectiva. Eu falei há pouco que a economia americana está forte e a riqueza das famílias está a níveis estratosféricos 50% acima do que tinha há 5 anos atrás. A questão é que há problemas debaixo do capô e isso essencialmente reflete-se nos estratos mais baixos, socioeconómicos mais baixos. Obviamente a classe pobre está com extremas dificuldades e a classe média, que eventualmente foi capturada também na crise da habitação americana e que eventualmente não tinha o custo da habitação histórico trancado, não é? Porque imaginem, uma pessoa que não tenha feito o reset da casa nos últimos 5 anos, quer dizer, o problema das casas não é a taxa de juros, o problema das casas é o valor nominal. O facto das taxas de juros terem ido para 3, 4 ou 5% não é muito significativo. Obviamente agrava ou desagrava, mas o problema, por exemplo, no mercado português é efetivamente o mercado nominal. Portanto, nós temos um price to income e o price to rent no mercado imobiliário está completamente desajustado e destruído em relação à capacidade de riqueza e rendimento do nosso país. E nos Estados Unidos,
porque como as hipotecas estão fixadas a 30 anos, a maior parte, se as pessoas não podiam comprar uma casa nova, simplesmente não compraram, fazem o que as pessoas em Portugal fazem. As pessoas não conseguem mudar de casa, ficam na própria casa. Ou seja, não são capturadas. Ou seja, as pessoas que têm o problema destas habitações, mais do que a subida das prestações das hipotecas, é essencialmente os jovens que querem comprar e que não conseguem, daí tantas medidas que nós temos agora nos últimos tempos, ou pessoas que enfim, têm alguma tragédia, um reset de vida, como um divórcio, etc., que têm que sair. Ou seja, todas estas pessoas é que são capturadas pela crise da habitação, não é? As outras que já têm uma casinha, enfim, sabem que há um problema, mas conseguem espiar para o lado. E é por isso que, ou seja, o número de casas vendidas novas anda muito baixo, e a variação, mas o que é que eu vou dizer? Para além do estoque de habitação, que obviamente é um consumo não discricionário, o que nós vemos é que também no discricionário, o consumo rolante e o consumo não rolante, essencialmente é o crédito universitário e o crédito automóvel, e o consumo rolante é aquele crédito de consumo mais rolante, não é? Estes valores nominais têm vindo a baixar de forma muito expressiva nos Estados Unidos. Indicia que, eventualmente, muitos americanos, sobretudo os médios, a classe média, não os baixos, porque os baixos já estão com muitas dificuldades há algum tempo, mas mesmo a classe média está com alguma dificuldade em refinanciar, sobretudo, os credit cards, e, portanto, há estes problemas debaixo do capô que são visíveis na economia americana depois de toda esta pintura que eu vos falei, muito boa, de household wealth, de riqueza líquida das famílias e de lucros empresariais. E o que é muito interessante aqui verificar? E este é que é o game changer. Isto é que muda todo o esquema, e estes gráficos são muito interessantes, que até o verão deste ano foi o que mudou. Foi precisamente, coincidiu um bocadinho em julho, foi a inversão das correlações. Quando a inflação começa a não ser o tema, os bancos centrais começam a descer as taxas de juros, a inflação claramente foi vencida, não é? Portanto, nós estamos contentes que os preços já subiram 30% em 5 anos e agora já não vão subir mais 30% até 2030. É um bocado o mindset aqui dos bancos centrais. Mas eles fizeram o erro em 2020 de permitir que a inflação tivesse perdido o controle, foi um policy mistake gigante e que é gravíssimo, e agora o erro é eventualmente eles agravarem ainda mais esta situação e os preços continuarem a fugir. Esse erro é muito pior do que propriamente termos uma recessão. Mas o que aconteceu? O mercado interiorizou que a inflação foi conquistada, foi controlada, mais ou menos, e a partir do momento em que a inflação está controlada, nós estávamos a viver um momento de correlações em que notícias macro negativas eram boas para o mercado, porque notícias macro negativas sugeriam que a parte da inflação estava controlada. E, portanto, é bom a inflação estar a cair, a atividade estar a cair, porque de facto isto está a levar a inflação para baixo. E, portanto, nós, depois ali no final do verão, nós virámos as correlações, ou seja, tínhamos antes notícias negativas para o mercado, notícias macro negativas eram notícias positivas para o mercado. Notícias macro positivas eram notícias negativas para o mercado. Portanto, havia uma correlação inversa entre o que é notícia macro e o mercado de ações, e agora passamos a uma correlação direta positiva, em que tudo o que é negativo de surpresa é negativo para o mercado, tudo o que é positivo de surpresa é positivo para o mercado. É muito interessante esta alteração das correlações, que depois também se verifica entre as ações e as obrigações, que eu vou agora correr daqui a nada, e implica, e essa de facto é uma consequência muito profunda daquilo que nós estamos aqui a falar. E, portanto, temos muitos bancos centrais que já desceram a taxa de juros muito antes até do FED, agora da última reunião do FED, e aqui isto ainda é mais grave, porque nós temos os bancos centrais do mundo todos a cortar taxas, temos as condições de financiamento a ficar mais expansionistas ou menos restritivas, e portanto podemos estar a agravar ainda mais um novo gás da economia global, que depois, por sua vez, leva a inflação mais para cima. Volto a dizer, o pior cenário é o risco da inflação não evoluir de forma descontrolada, como já teve, mas bater aqui um platô e voltar a subir. Eu acho que esse é o pior cenário para o mercado, e eu acho que é um cenário com uma alta probabilidade de acontecer. O mercado de trabalho, o thumb rule, lá está, foi ativado aqui nos 4.4, entretanto já foi a 4.2, e reparem, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, de facto, houve uma leitura há coisa de 2 meses atrás que destruiu cerca de 800 mil postos de trabalho este ano, que foram criados, que não correspondem à realidade, mas isso foi pelo efeito de exclusão de imigrantes ilegais, porque estes imigrantes nem sequer deviam estar a trabalhar, primeiro porque são ilegais, e portanto as empresas que empregaram estas pessoas não reportaram para o cálculo dos NFPs, ou seja, a criação de emprego. Não agrícola. E, por outro lado, esta revisão em baixa da estatística de emprego também não reflete as pessoas que já acumulavam 2 trabalhos em full-time para fazer face ao custo de vida, que são, obviamente, pessoas de classe média baixa, mas já pessoas da classe média. Mas, reparem, eu acho que é muito classe baixa, porque, reparem, só 450 mil pessoas nos Estados Unidos, não é que estão a fazer 2 trabalhos em full-time. Em Portugal, nós temos 450 mil a fazer 2 trabalhos e cerca de 150 a fazer 3 trabalhos.
Portanto, em termos de 2 trabalhos a full-time, nós temos quase o mesmo número de pessoas em Portugal, um país de 10 milhões, contra um país 20 vezes superior, ou 30 vezes superior, exatamente com o mesmo nominal. Portanto, ou seja, os portugueses claramente estão em muitas dificuldades para fazer face ao custo de vida, os americanos nem por isso, com base neste gráfico. Depois temos a nossa leitura política, que está bastante incerto. Nós aqui fizemos, essencialmente, um briefing mais descritivo do que é a Convenção Harris e a Convenção Trump, que, obviamente, Harris é mais interventivo do ponto de vista económico e mais redistributivo, não é? Portanto, ou seja, mais subidas de impostos. A parte mais perigosa para o mercado de capitais é aquele chamado imposto sobre os unrealized gains, portanto, os ganhos ainda não realizáveis dos ativos financeiros. Esse era a acontecer, seria chocante. Podia afetar bastante até o ponto de vista do capital markets, e Trump como nós sabemos, e a ideologia de 2016 foi exatamente isto, tax cuts, portanto, descida de impostos, portanto, seria um bocadinho mais acelerar o pendor inflacionário. Portanto, se nós tivermos Trump na Casa Branca, nós naturalmente teremos riscos de inflação mais altas, que mesmo sem Trump é já o risco base, portanto, com Trump é um risco ainda maior, termos inflação ainda mais agressiva. Neste momento nós estamos com uma probabilidade de quase 50-50 de um dos candidatos ser vencedor. Nós sabemos que são 6 estados que vão ditar a vitória nas eleições. Interessa pouco quantos membros do colégio eleitoral é que vão eleger Kamala Harris na Califórnia. Nós já sabemos que Kamala Harris vai ganhar na Califórnia. Portanto, vão ser 6 estados que vão ditar o desfecho das eleições. É óbvio que Kamala Harris vai ter também o maior número de votos populares, tal como Hillary Clinton ganhou em 2016, mas ela perdeu as eleições, foi Trump que ganhou. E, portanto, vão ser aqueles 6 votos, como Pensilvânia, vão ser meia dúzia de estados que vão decidir as eleições. E nós vamos depois, cerca de uma semana antes das eleições, também vamos ter um webinar e vamos ter uma nota especial sobre as eleições, um bocadinho para ir mais a forro, mais dentro e tentar perceber um bocadinho que setores é que podem beneficiar. Mas, teoricamente, dentro de Trump, essencialmente o industrial, as small caps e energéticas seriam aquelas mais favoráveis e tecnológicas seriam dentro dos democratas. Agora, a questão essencial é se ganham ou não, se qualquer um dos dois ganha, e se o Congresso tem maioria ou não, é? E, na realidade, o cenário mais provável de acontecer é, de facto, uma vitória de Kamala, apesar de tudo, mas com o Congresso com maioria republicana. E aí há um gridlock que depois também vai inviabilizar muita coisa, não é? E, portanto, nenhuma das políticas mais agressivas, digamos assim, de Kamala vai passar com o Congresso essencialmente republicano, sendo que a possibilidade de Trump ganhar com um sweep no Congresso republicano, neste momento, de acordo com as casas de policy, anda na casa dos 35%, portanto não é assim tão previsível Trump ganhar com maioria republicana. Muito rápido para o mercado da taxa de juros e de ações, porque nós temos pouco tempo, temos mais 15 minutos e depois vou abrir o Q&A. E, portanto, nós sabemos que na última reunião a projeção económica foi relativamente agressiva nos targets para a taxa de juros. Portanto, nós sabemos que o FED tem o objetivo de cortar mais 50 pontos base este ano, para além dos 5 chegar aos 4,5, e no próximo ano chegar aos 3,25. Significa isto, no final de 2025, segundo o dot plot do FED, portanto, aquela previsão dos 18 membros do comitê, as taxas de juros do FED no final do próximo ano já estão na taxa neutral. Ou seja, todo o corte de taxas vai ser feito nos próximos 12 a 15 meses. Isto, obviamente, vai, teoricamente, acontecer suporte às ações, mas isto, a meu ver, parece-me quase cortes feitos do ponto de vista de emergência do que propriamente cortes que a economia precisa, não é? E, portanto, obviamente, o risco da inflação virou para o risco do emprego, a visão dos 19 membros do comitê, isso é óbvio, mas, a meu ver, eu parece muito agressivo a taxa neutral está na casa perto dos 3%, que segundo o mercado, ser já atingida no próximo ano, tendo em conta uma inflação tão resiliente, a inflação dos serviços nos 4%, o salarial nos 4%, eu acho que é muito difícil o FED ir abaixo dos 3,5%. A meu ver, eu acho que os 3,5%, sobretudo com Trump na Casa Branca, eu acho que é red flag. Eles não conseguem cortar abaixo dos 3,5% as taxas de juros. E o mercado agora foi abaixo dos 3%, agora já está a descontar a 3,25%. Na realidade, o gap para as taxas reais, ou seja, a taxa do FED versus a inflação, que anda na casa dos 300 pontos base, neste momento o diferencial, eventualmente 150 pontos base, 200 pode ser aceitável, e portanto, cortar mais 1,5%, parece-me que é cortar 2% ou 2,5% parece-me pouco provável. E, portanto, temos aqui a lógica. É muito engraçado verificarmos este gráfico, não é? A um determinado momento, o mercado começou a descontar que o FED iria cortar mais
que o Fed ia custar mais que o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, que tem que, enfim, num bloco económico que não cresce há 20 anos, estamos completamente estagnados e completamente em definhamento, a definhar de forma absoluta, um empobrecimento absurdo. Quer dizer, o Fed, na economia líder, numa economia que cresce de forma explosiva, com household wealth gigante, o Fed ia cortar mais as taxas de juros do que o Banco Central Europeu. Não faria sentido absolutamente nenhum. E, portanto, aqui o risco é o Fed fazer um novo erro, como fez em 2020, um erro que permitiu, em 2020, o mundo levar com uma inflação descontrolada, como levou nos últimos 5 anos, e, eventualmente, estar a cortar taxas para perpetuar esse problema de inflação, ou então a BCE que está a fazer um erro gigante e está super atrás da curva e que está a subavaliar os riscos na Europa. Um deles está mal, ou seja, ou o BCE está mal ou o FED está mal. E, portanto, o mercado interpretou isto desta maneira, mas na prática o mercado reposicionou-se um bocadinho para um Fed um bocadinho mais agressivo agora no último mês, desde a última decisão da reunião do Fed, que foi esta surpreendente, e a meu ver incorreta, a decisão de 50 pontos base. É um erro crasso o Fed ter cortado 50 pontos base as taxas de juros. De todo, era 0,25 e eventualmente não era todas as reuniões em cortar taxas. Depois temos aqui a inclinação das curvas. Obviamente, os 2 anos estão muito mais sensíveis à política monetária. Nós vamos ter as curvas, os 2 anos, a continuar a subir. Seja porque as taxas a 2 anos vão cair mais do que as 10 anos, ou as taxas de 10 vão continuar a subir. A curva vai naturalmente continuar a inclinar e vai ser positiva. E, portanto, as obrigações continuam a ser um ativo interessante, porque são um ativo diversificador e o contexto de taxas, o contexto é naturalmente para as taxas continuarem para baixo, e, portanto, é óbvio. Sobretudo é aquilo que eu vos falei. Da mesma forma que, a partir dali do stress de agosto do mercado de ações, com o deleveraging do yen e tivemos outflows massivos do mercado de capitais, de ações, nós estamos a ver a mesma alteração da correlação, ou seja, que vimos entre equity e macro, estamos a ver a mesma alteração da correlação entre ações e obrigações. Significa o quê? Nós estamos finalmente a ver uma correlação negativa, outra vez, de ações e obrigações, de acordo com que é a história, não é? Nós nos estudados aprendemos isto, a correlação entre ações e obrigações é negativa, portanto, as ações sobem, as obrigações caem, não é? Portanto, ou seja, porque as taxas sobem com as ações a subir, as taxas descem com as ações a cair, portanto, porque sabem que as taxas são o inverso do preço nas obrigações. É a lógica do risk on, risk off. Portanto, e isto, durante alguns momentos, não aconteceu. Em 2022, como sabem, as obrigações, como o problema estava muito centrado na inflação, e nos últimos 40 anos nós já não tivemos inflação, nós tivemos aqui várias gerações, já não se lembravam de investidores, já não se lembravam que era investir em contextos de inflação descontrolada, e, portanto, a partir do momento em que a inflação se descontrola, a correlação de ações e obrigações vira positiva, porque as ações caem e as obrigações caem ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu em 2022, não é? O S&P caiu 20% e as obrigações caíram 20%, porque as taxas de juros subiram e as obrigações caíram. O que aconteceu? E este, de facto, este é um gráfico super importante, não é? Porque se vocês esquecerem tudo o que eu vos disse agora, nestas últimas 45 minutos, este é o slide que vocês devem fixar. É que a partir do momento que a inflação fica abaixo dos 3%, retornamos a uma inflação, a uma correlação negativa entre ações e obrigações. Significa isto que as ações vão para cima, as ações podem continuar para cima, mas o que vai acontecer é que as taxas vão para cima também. E o que aconteceu? O S&P está agora aqui a 4.800, 4.900 pontos. Onde é que estão os 10 anos? As taxas de juros de 10 anos, que, como sabem, já estiveram a 3,5, 3,60 e estão agora a 4,10. Ou seja, as taxas de juros foram para cima e o mercado de ações foi para cima. Retornámos claramente a uma correlação direta, aliás, uma correlação negativa a ações e obrigações, que é da mesma forma dizer uma correlação direta a ações de taxas de juros, não é? Portanto, é muito interessante. Este é um mindset que nós, como investidores, temos que perceber que mudou. Este paradigma mudou agora em setembro. E isto é super estruturante, super crítico, super importante percebermos, e isto é, de facto, disruptivo para aquilo que nós pensamos ser a alocação de ativos para a frente. Ou seja, o equity vai para a frente, sim senhor, mas provavelmente as taxas de juros também vão para cima e nós preferimos meter-nos num ponto em que temos um retorno esperado ajustado ao risco, ajustado à volatilidade, razoavelmente equilibrado. E, portanto, corporate bonds, inflation link, são temas de taxa de juros que nós precisamos, tendo em conta que os spreads de crédito continuam muito estreitos. Ou seja, o efeito de taxa de juros aqui não é tanto o problema das obrigações corporativas, aqui é mesmo o efeito de spread, não é? Do spread de obrigações dos emitentes em relação às taxas sem risco. Em relação às ações, o crítico para as ações é o prémio de risco e o cenário macro, ou seja, o prémio de risco é o diferencial do retorno esperado do S&P 500, que é medido teoricamente pelo earnings yield, ou seja, o retorno esperado, que é o PER, é o inverso do PER,
e nós, teoricamente, estamos com um PER na casa dos 23, 24 do S&P 500, e face a, isto dá uma lógica, uma casa na casa de 5%, um bocadinho abaixo, 5% de retorno esperado, mas temos uma real yield na casa dos 3%, esperado para as obrigações de taxas reais. E, portanto, isto significa que ainda temos o diferencial de ações contra obrigações em termos reais, de um diferencial na casa dos 3%, ou 300 pontos quase, é muito diferente daquele bubble que nós vimos no início de 2000, quando foi a bolha tecnológica, não é? E muito se fala agora da bolha tecnológica do AI, da inteligência artificial, mas reparem que o prémio de risco de ações contra obrigações em 2000 estava negativo. Significa que era mais compensador investir em obrigações a taxas reais do que investir com o retorno esperado das ações. E isto ainda não se aplica neste momento. E, portanto, isto dá-nos alguma segurança que as avaliações, apesar de tudo, ainda estão relativamente ancoradas no mercado de ações. E o que será crítico no mercado de ações é se a economia americana vai ou não para a recessão nos próximos 12 meses. Porque o que nós vemos, sobretudo num cenário em que o FED começa a cortar taxas, que já começou, é que a performance do S&P 500 vai sempre para cima se o FED corta taxas e se não houver recessão. E esse é o nosso cenário central. Portanto, nós continuamos bullish e positivos no mercado de ações. Esse é essencialmente. Num cenário negativo, em que de facto a economia não aguenta e vamos para uma recessão, aí é que podemos estar a falar de uma correção do mercado na casa dos 10, 15%, se tivermos uma recessão suave, e mais perto dos 30% de uma recessão grave, que é uma recessão que nós demos uma probabilidade abaixo dos 10%, não é? Portanto, estes 30% de loss acaba por ser uma probabilidade abaixo dos 10%, e portanto, isto, fazendo o jogo de probabilidades, estamos aqui a falar quase de 5% em termos acumulados, para as duas recessões. Portanto, é muito pouco. Ou seja, as obrigações podiam favorecer numa lógica de recessão, não sendo esse o cenário base, nós temos que manter investidos, porque é a única forma de mantermos algum edge para a inflação, não é? O edge da inflação. E o que é que já está a acontecer também muito interessante? É a rotação. Finalmente, os investidores começaram a posicionar-se para fora do AI, ou pelo menos não só tão exclusivamente a AI, apesar da Nvidia hoje estar muito perto dos $140 e quase a bater máximos históricos, mas nós no último trimestre tivemos o Nasdaq a performar o pior índice, ou seja, o Nasdaq foi o pior índice a nível global no último trimestre. Significa que os investidores perceberam que há outras franjas do mercado a ganhar que ficaram para trás, estão desvalorizadas em termos fundamentais, em termos de preço, e foram para outras áreas, não é? Foram para o Nikkei, foram para o Emerging Market, para o Emergente, foram para o DAX, até para o MSCI World, foram para o Russell 2000, para o Small Caps, e a nosso ver, estes temas continuam com lastros para continuar a performar bem. São temas que nós gostamos, são temas que nós gostamos. Agora, estes últimos 3 meses, ainda para mais com correlações negativas com taxas de juros. São temas que podem eventualmente beneficiar, como é o caso de utilities, telecoms, imobiliários. São tudo temas, setores que têm correlação negativa com taxas de juros e podem ter aqui um fogo, não é? O chamado o headwind, aliás, o tailwind, não é? O sopro de trás do avião que leva as ações ainda mais para cima, que é o que está a acontecer com estes temas que estão bastante bem. Isto é um tema giro, que nós gostamos de small caps americanas, mas também há small caps na Europa que são interessantes. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico do MDAX. O MDAX é small, são empresas pequenas e médias do índice alemão e que está basicamente em depressão. Estas ações estão super deprimidas em relação ao índice DAX, e o índice DAX está de facto já bastante alto, não é? Mas o índice de small caps alemães está com uma underperformance gigante. E nós também estamos a olhar para uma linha de investimento via fundos de medium small caps alemães, que é um tema que nós gostamos, sendo que do DAX, reparem, o DAX a Alemanha tem uma economia com muitos problemas, mas o DAX, só 20% das receitas provenientes da Alemanha do DAX é que vem da Alemanha. Portanto, 80% do DAX vem de fora. E é por isso que, por exemplo, nós tivemos nas últimas 2 semanas, à boleia dos estímulos chineses, nós tivemos uma performance tão grande, tanto do DAX como do CAC, sobretudo aqueles mais luxury stocks, seja LVMH, mas também algumas industriais alemãs. Portanto, é um tema, para além do DAX, o tema de small, de empresas pequenas e médias alemãs, também é um tema interessante de eventualmente estar investido, porque elas estão com níveis de avaliação muito deprimidas em relação aos Estados Unidos e os price to book são quase a meio do valor contabilístico. Né? Então, ou seja, empresas como a BMW, uma Volkswagen, uma Porsche estão com avaliações do ponto de vista contabilístico completamente esmagadas e o rácio do valor contabilístico face às valuations nos Estados Unidos, às peers americanas, está a mínimos históricos, nunca teve tão baixo. E, portanto, há aqui também, tanto no MDAX como até no próprio DAX, aqui alguma lógica de alocar linhas aqui também ao segmento europeu, que poderá continuar a beneficiar deste play de rotação de tecnologia AI para digamos,
mais mainstream e economia cíclica, não é? E agora, o que nós achamos do AI, não é? O AI é um bocadinho trouble, não é? Ou seja, há aqui alguns truques no AI. Nós sabemos que o AI vai alterar o mundo como nós o conhecemos, já está a alterar, como sabemos, e as implicações vão ser muito rápidas. Nós vemos o CAPEX, que é o investimento da Microsoft, e o CAPEX global das fábricas de chip no mundo inteiro, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Reparem, é mais do que triplicou nos últimos 2 anos. A Microsoft também fez uma coisa parecida, portanto, a Microsoft e o Factory Chips é muito parecido com o que nós estamos a ver, e, portanto, isto de facto é um presságio de uma mudança brutal que nós estamos aí para ver. É que vai no topo da liderança da mudança, como sabemos, é a NVIDIA, porque tem, como sabem, é o que tem a liderança deste play, e basicamente toda a gente está aí a fechar muitas placas à NVIDIA, não é? Que são as placas mais avançadas e que são as que estão mais bem desenhadas e mais avançadas e capturam, e já eles diferiram, como sabem, as novas placas no tempo, na última reunião. Mas reparem, a avaliação da NVIDIA, mesmo a ainda estava a 125, mas agora já está para 140 outra vez, a avaliação da NVIDIA ainda está na casa dos 45 vezes os lucros. Não é uma avaliação que nós possamos considerar super extremada do ponto de vista de bolha especulativa. Se nós olharmos aqui para alguns indicadores operacionais da NVIDIA, receitas como margem bruta, já começamos a ver algum tipping point, não é? Estamos a ver as receitas a começar a estabilizar e até eventualmente a inverter, agora no início do semestre, até o segundo semestre de 25, e temos a margem bruta a estabilizar. Significa, a meu ver, grande parte da corrida já foi feita na NVIDIA, não é? E, portanto, a partir daqui já vamos ter algum platô para a NVIDIA, e desde o stock split, a NVIDIA tem estado em range entre os 100 e os 140, e o meio do range é nos 120, e agora já está mais perto do topo do range. Mas agora, excluindo a NVIDIA, porque eu acho que há muitos benefícios do AI que vão para além da NVIDIA, e se nós olharmos no segmento tecnológico como um todo, agora só circunscrevemos às Magnificas 7, estas Magnificas 7 já subiram 190% nos últimos 2 anos, implicam um rácio PE, Price Earnings, de avaliação acima de 44 vezes os lucros, sendo que outras bolhas especulativas, tanto a japonesa, na década de final de 80 e início de 90, a Bora.com, final de 90 e início de 2000, ou mesmo o FANG, que todos nos lembramos no início do Covid, todas estas empresas, todos estes períodos de bolhas especulativas, que foram bolhas especulativas que depois estouraram, elas tinham valuations que estavam 20, 30 ou mesmo 40% acima do que são as Mag 7 neste momento. E, portanto, este ponto de avaliação, mais do que a questão do preço, que foi muito forte nos últimos 2 anos de variação, é o que nos leva a colocar aqui alguma confiança num floor, num eventual cap. Ou seja, e nós achamos que eventualmente são as outras empresas que eventualmente vão revirar e vão continuar a recuperar, mais do que estas a continuar a ir para o espaço. Mas reparem, este gráfico explica muito bem aquilo que eu estava a dizer, porque é que o real estate e as ações são o perfeito hedge para a inflação. Os lucros das empresas americanas ainda nem sequer voltaram aos máximos de 2022, mas subiram já a cerca de 35%, e as margens estão exatamente iguais, que são as linhas a cinzento. Na prática, as empresas subiram os preços, também subiram os salários, e, portanto, os consumidores, que obviamente estão dispostos a pagar mais pelos preços das empresas, dos bens das empresas, porque, por sua vez, também viram os seus salários também aumentar e perpetuam esta lógica de espiral de preços, salários e inflação. Não é? Portanto, nós estamos aqui numa clara espiral de preços, salários e inflação que ainda não tem fim à vista. E o risco é o Fed cortar taxas de juros e acentuar ainda mais isto. A margem está completamente estável, ou seja, a margem das empresas não melhorou, simplesmente, ou seja, em termos reais, os lucros reais das empresas andam entre os 5 e os 10%. Todo o crescimento dos lucros dos últimos 5 anos foi à boleia do crescimento nominal via inflação. Outra vez, estamos preocupados com a inflação, temos de ter ações, temos de ter housing. Não há outra volta a dar. E é um bocadinho isto, e este é um tema que nós gostamos, que é o Small Caps, que é o índice do Russell 2000, que tem uma performance muito cíclica, muito ligada também eventualmente a uma vitória de Trump e portanto, vai ser bafejada com alguma força se Trump ganhar e com estas expectativas de cortes mais agressivas do Fed, porque de facto as expectativas de cortes até final deste ano têm sido, quanto maior a expectativa de cortes, mais sobem as small caps, quanto menor a expectativa de cortes, menos sobem as small caps, mas tem tido uma correlação muito direta, e se de facto o Fed entregar, não direi 200 pontos de corte, que eu acho que é excessivo, mas mesmo que o Fed apenas entregue mais 1,5 de corte até final do próximo ano, portanto as taxas descerem de 5 para 3,5, eu acho que as small caps via Russell 2000 vai continuar bastante confortável até final do ano. E com isto, eu já estou 5 minutos à frente do que eu pretendia,
deixo aqui algum espaço para Q&A. Espero ter sido útil esta avaliação